Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos sobre o nosso Vasco, assuntos polêmicos. Não pule sequer uma parte do vídeo, faça a sua parte também, gente, é de graça. Se inscreve aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se, é de graça, não paga nada. Amanhã tem transmissão do jogo aqui contra o Fluminense, no Maracanã, direto do Maracanã, então se inscreve, sobe o like também, seu like ajuda e ajuda demais no nosso canal, assim como a sua inscrição. Então confirma a sua inscrição, deixe seu like e habilite o sino das notificações. Gente, eu vou falar sobre a CBF, né? Barrou o Andrei Santos e também o Marlon Gomes. E vou falar sobre um assunto polêmico aqui. Vou colocar o áudio do André Rizek, né? Que é um jornalista que eu gosto pra caramba, não vou negar aqui que o André é um cara que eu sempre acompanhei, tanto no Redação, enfim, no Sport TV, né? Um cara que apresenta muito bem seus programas, tem muita coerência no que ele fala, e ele citou muito o Flamengo, ele detonou o Flamengo, vazou o áudio dele, e realmente, quando ele detona o Flamengo desse jeito, eu acho que você já sabia disso, eu também já sabia disso, o Flamengo, para ele ser grande, ele precisa diminuir os outros clubes, né? Então eu vou começar com esse assunto e colocando o áudio do André, porque acho que muito válido o que ele disse, porque assim, primeiro, para o clube ser, né, pô, eu sou vitorioso, eu não preciso diminuir. Para você ser grande no seu trabalho, para você vencer no seu trabalho, você não precisa diminuir um companheiro de equipe, um companheiro seu de trabalho. Você não precisa disso. Eu acho que você conquista isso dentro, com a sua capacidade, com a sua dedicação, sabe? E diferentemente do Flamengo, e ele citou alguns jogos aqui que eu lembro muito bem e quero que você vascaíno, sabe, preste atenção, você vascaíno, suba o like, se inscreve para quem concorda comigo, concorda com o próprio André Rizek, preste atenção, vou tentar, não posso colocar a imagem aqui por conta dos direitos autorais, mas parabéns ao André Rizek, tá, por levantar uma bola tão importante, sabe, tão séria como essa, tá certo? Eu acho séria, eu acho importante. Tá certo? Vamos ouvir, vamos ver. Preste atenção aí, porque eu coloco aqui no fone, né, no microfone, para você tentar escutar atentamente. Eu não sei quem já ouviu, mas quem não ouviu, fica atento aí, fica ligado. De que o Flamengo tem que ser soberano, que para o Flamengo ser soberano tem que ridicularizar os outros. Então, assim, os feitos dos outros são menos comemorados, são menos vibrados, menos enaltecidos. E quando você questiona isso, não, mas é isso mesmo. Por quê? Porque é Flamengo. Como assim? E aí, assim, eu acho que por eu ter tomado esse choque, quando você está no dia a dia, você não percebe isso. E eu tinha o Renato Maurício Prado na minha bancada, que era um cara influente no Globo, que dizia que era isso mesmo. E aí o editor dos esportes do Globo, que era o Toninho Nascimento, torcedor do Fluminense, dizia, não, Isaac, mas aqui no Rio assim, vai falar, por que é assim, cara? E o Toninho fez uma capa que eu detonei, e com ele no programa, que era Botafogo vence um estadual esvaziado. E aí eu mostrei, foi uma manchete do Globo, quando o Botafogo foi campeão estadual um desses anos aí. E eu mostrei que no ano anterior, o estadual do Rio não tinha sido melhor, o Botafogo tinha os 2 turnos. Que ano foi isso? 2013. 2013? E a manchete do Globo, na primeira página, foi Botafogo vence um estadual esvaziado. E eu mostrei, quando é que tinha sido em outros anos do Flamengo, assim, Flamengo leva Guanabara, Taça Rio é do Mengão. Uma diferença muito clara. Teve um dia que o Vasco goleou o Aurora, lembra, pela Sul-Americana? O maior goleador da história internacional do Vasco. E a manchete do Globo, numa quinta-feira, era Ronaldinho contra o Grêmio, jogando no domingo. Então não faz sentido, e a goleada do Vasco é desse tamanhozinho assim. Não faz sentido editorial. Não tem lógica editorial. Tem lógica financeira. Não tem lógica financeira, acho que é cultural, assim, dessa coisa do... acho que o Flamengo não tem culpa disso, mas o Rio tem uma cultura, na minha opinião, uma bobagem do mundo, uma visão de um paulista, de que o Flamengo é o soberano, e para o Flamengo ser o que é desse tamanho, essa potência absurda, você tem que espezinhar os outros, diminuir os outros. E assim, essa manchete é muito... Eu duvido que um gol do Flamengo, a manchete fosse gol casual do Flamengo da vitória. Não. Mengão, a mística do Mengão, não sei o que lá. Então eu acho que tem uma cultura, e como se aceita muito facilmente isso no Rio, eu acho que os clubes começarem a se posicionar. Na verdade a gente não aceita, né, Rizek? A realidade é que a covardia,
a intenção de diminuir os outros três grandes. Aqui eu falo pelo Vasco, porque eu sou vascaíno e tem um público aqui realmente muito grande falando só de Vasco, mas a gente não aceita isso, nós nunca aceitamos isso. O Flamengo sempre foi o queridinho principalmente de jornais, como você mencionou, o Globo, entre outros, entre outros jornais, capas de jornais, sempre foi assim, infelizmente, infelizmente. E olha que anos gloriosos do Vasco, né? Anos importantes do Fluminense e do Botafogo também. Eu acho que os clubes merecem respeito, sabe? Da imprensa, eu faço parte da imprensa, mas jamais vou diminuir uma outra instituição para exaltar o Vasco. Assim, eu vou sempre exaltar o Vasco pelo clube que ele é, né? O Vasco é gigante por natureza, sabe? Eu vou sempre, mas não vou diminuir o outro para exaltar o Vasco. Eu vou exaltar o Vasco. Ponto. O Vasco é grande, o Vasco é gigante, não preciso xingar nem ofender outros clubes para isso não. É assim que eu, Eduardo, penso. Tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre esse jogo contra o Fluminense. O jogo tem clima de decisão. O Vasco enfrenta uma equipe muito forte e organizada nesse sábado. O Vasco vem fazendo treinamentos importantes, treinamentos táticos. Hoje, durante o dia, eu vou trazer matérias sobre isso, com um tempo maior. Mas ontem o Jair falou sobre isso, né, que vai enfrentar uma das principais equipes brasileiras na atualidade, treinada pelo técnico Fernando Diniz. E o Vasco vai precisar de muita concentração, muita dedicação. O Fluminense propõe muito jogo, talvez isso seja bom para o Vasco, né? Já que o Vasco não conseguiu propor o jogo contra o Bahia. Então, nesse sentido, nesse caso, eu acho que vai ser legal para o Vasco. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. É clássico, o Fluminense é maioria, apesar do Vasco, o Maracanã não vai estar cheio, tá? Porque se estivesse aberto venda de ingressos para a torcida do Vasco, certeza de que o Maracanã estaria lotado, já não teríamos mais ingressos, mas na realidade, infelizmente, abriram só 10% para a torcida do Vasco, e a torcida do Vasco vai fazer a sua parte, vai comprar os ingressos destinados a ela e vai, enfim, vai ao jogo, tá certo? Agora mudando de assunto mais uma vez. Bom, a CBF barrou, né, aí o pedido do Vasco. Paulo Brax esteve na CBF para conversar com os representantes, né, junto ao Ramon Menezes, outros, eles não abriram mão do Marlon Gomes nem do Andrei Santos, tá? Então, assim, o jogo, eles precisam se apresentar no dia 8/5, né? E assim, o Vasco vai ficar sem esses dois jogadores numa tacada só. E caso a seleção chegue à final, eles podem ficar fora do time do Vasco no Campeonato Brasileiro por até 6 jogos. É isso mesmo, 6 jogos, se a seleção for até a final. Então, Vasco e CBF, no momento, vivem um impasse, né, sobre a data de apresentação de Andrei Santos e Marlon Gomes, convocados para o Mundial, que será realizado esse mês na Argentina. Então, assim, não tem jeito, eu também não estou aqui para ficar julgando, porque é o sonho dos meninos, né? Os meninos precisam jogar também na seleção, e aí a gente fica meio... Claro que eu quero melhor para o Vasco, eu quero melhor para o Vasco, tá? Assim como você. Mas os meninos têm a carreira deles, né? Eu acho que são joias, e quando você tem um talento acima da média, é natural que esses jogadores sejam convocados para a seleção, até porque isso valoriza ainda mais os atletas, a confiança dos atletas, e vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Eu acho que o Vasco tem que estar preparado para tudo nesse Campeonato Brasileiro, né? O Vasco não vai perder só Andrei Santos para a seleção sub-20, não só Marlon Gomes para a seleção sub-20. Temos o Orejano, que é da seleção argentina, temos o Puma Rodrigues, que é da seleção uruguaia, o Capasso também é muito observado na Argentina, entre outros jogadores. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, porque eu acho que o Vasco vai perder outros jogadores durante a competição, durante o Campeonato Brasileiro, para as suas seleções. O Vasco continua no mercado, vai contratar outros jogadores, destaques, né, em clubes estrangeiros, então é natural que você perca durante o campeonato algumas peças, tá certo? Então o Vasco tem que se preparar, tem que se cuidar, porque é um campeonato muito difícil
E eu tenho certeza, gente, que independente das dificuldades, nós vamos chegar na parte de cima da tabela, vamos brigar na parte de cima da tabela, tá certo? Então, mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, cola o like para você que gostou do vídeo, para você que gosta do canal, pega o link, compartilha com geral aí, expulsa para todo mundo, fala, ó, segue o canal Vasco Connection aí, dá essa moral aí, dá essa força aí, vamos transmitir todos os jogos do Vasco nessa temporada, todos, tá certo? Cola comigo é muito mais legal, tá certo? Bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.